Amados irmãos, vamos ouvir agora a exposição da Palavra de Deus que nos traz nessa tarde aquilo que nós confessamos na Confissão Belga no artigo de número 12. Está ao final do nosso boletim. Faremos a leitura então do artigo 12, que trata sobre a criação de todas as coisas, especialmente dos anjos. Cremos que o Pai criou por sua palavra, isto é, por meio de seu Filho, o Verbo, o céu, a terra e todas as criaturas do nada, quando bem lhe aprouve, e que a cada uma delas concedeu o ser, a forma e a aparência, e a cada um a própria função específica para servirem ao seu Criador. Cremos que ele também continua a sustentá-las e a governá-las, segundo a sua providência eterna, pelo seu poder infinito, para que sirvam ao homem, a fim de que o homem possa servir ao seu Deus. Ele também criou os anjos bons para serem seus mensageiros e servirem a seus eleitos. Da posição de exaltação em que foram criados por Deus, alguns deles caíram na perdição eterna, tendo os demais, pela graça de Deus, permanecido firmes em seu estado original. Os demônios e os espíritos malignos são tão corrompidos que são inimigos de Deus e de todo o bem. Ficam de espreita como assassinos para, com todas as suas forças, arruinarem a igreja e a todos os seus membros e para tudo destruírem com seus artifícios malignos. Por isso, pela própria malignidade deles, estão condenados à perdição eterna e aguardam a cada dia os seus horríveis tormentos. Assim, abominamos e rejeitamos o erro dos saduceus, que negam a existência de espíritos e de anjos, e também os erros dos maniqueístas, que dizem que os demônios não foram criados, mas que têm origem em si mesmos e que não se corromperam sendo malignos pela própria natureza. Agora vamos ler o texto da pregação, o Salmo de número 148. Salmo 148. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Ó Deus bendito, Pai Celeste, vamos agora, Senhor, ouvir pela segunda vez a exposição da Tua Palavra. Pedimos Tua graça sobre o que fala, para que nos ensine a sã doutrina claramente e nos ofereça a Palavra do Senhor em sua integridade. Também pedimos por cada ouvinte, pelo desafio que é sempre o culto vespertino, pois somos tentados a desviar a nossa atenção,
expressar o nosso cansaço e, por muitas outras razões, às vezes sentimos dificuldades. Nós pedimos, Senhor, a graça de darmos valor a este momento e, com gratidão, nos esforçarmos para ouvir com atenção a exposição da palavra do Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo use a pregação para alcançar o nosso coração e nos moldar à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Nós oramos assim, em nome dEle, para a Tua glória. Amém. Amados irmãos, no Senhor Jesus Cristo, nas semanas anteriores, nós olhamos para aquilo que confessamos a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora a nossa confissão nos conduz às obras de Deus. No artigo 12, nós temos a obra da criação. E no artigo de número 13, nós temos a obra da providência. Portanto, nessa tarde, nós vamos voltar a nossa atenção à maravilhosa obra de Deus na criação. E se perguntamos o que Deus criou, a confissão resume o ensino bíblico a esse respeito, respondendo: Ele criou o céu, a terra e todas as criaturas. Mas a confissão não apenas nos informa sobre a criação, ela também está conduzindo as coisas de uma maneira que nos convoca uma resposta àquilo que confessamos. E a própria Escritura já nos deu essa resposta na forma de um hino. O Salmo 148 é o que os estudiosos chamam então de um majestoso hino cósmico, um hino sobre a criação. E encontramos aqui também a ordem criada. Temos aqui desde as hostes celestiais até as criaturas terrenas, desde a natureza inanimada até os reis da terra. É uma convocação a louvar ao Senhor. E isso é o propósito de todas as coisas que existem. Toda a criação deve louvar ao Senhor. E nós também somos convocados aqui, não só como aqueles que foram criados por Deus, mas especialmente, pelo final do Salmo, concluímos que também somos convocados como o povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse salmo é, então, podemos dizer, a fonte bíblica daquilo que nós confessamos no dia do Senhor 12. Por isso, então, eu vos anuncio a palavra de Deus nesta tarde sob o seguinte tema: toda a criação é convocada a louvar o seu Criador. Toda a criação é convocada a louvar o seu Criador. E nós vamos observar 3 esferas onde esse louvor, onde existe essa convocação. A primeira é a esfera do louvor celestial, versículos 1 a 6, o louvor celestial. Veja como o salmo começa. Ele começa com uma exclamação. Aleluia. Significa o quê? Louvai ao Senhor. Essa palavra, aleluia, que significa louvai ao Senhor, serve no Salmo 148 como uma moldura. Observe, ela é a primeira palavra e ela é a última palavra. E um ponto importante a respeito desta palavra é que na palavra aleluia está contido o nome de Deus, porque significa louvai a Yahvé. Então, o Salmo inicia já dizendo que o sujeito exclusivo da adoração é o Deus da aliança, Yahvé. Essa convocação aqui dirige-se primeiramente àquilo que nós podemos denominar de a esfera mais majestosa e também inalcançável ao homem. Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. O propósito do Espírito Santo aqui é fazer com que este hino de louvor a Deus comece do céu e venha como se estivesse descendo. Ele começa a partir daquilo que está mais próximo de Deus, para então chegar ao homem. A partir então do versículo 2, o salmista, com essa estrutura, começa convocando as hostes celestiais em 3 níveis distintos. E, como eu disse, seguindo uma ordem de proximidade com Deus. O que está mais próximo? Então, em primeiro lugar,
Versículo 2, os seres espirituais, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Os anjos, então, são aqui apontados como as criaturas mais excelentes dentre as criaturas invisíveis. Eles foram criados por Deus, eles foram dedicados a serviço e adoração a Deus. Eles são chamados aqui de legiões celestes porque eles cumprem a ordem de Deus tal como um soldado disciplinado cumpre as ordens do seu superior. Eles têm esta prontidão para o serviço e a adoração a Deus. Por isso, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, diz que a tua vontade seja feita na terra assim como é feita no céu. Os anjos a cumprem perfeitamente. Agora, o salmista está convocando os anjos, as legiões celestes, a louvarem ao Senhor, não porque os anjos precisam de uma advertência, de um encorajamento para fazê-lo, mas ele quer mostrar a ideia de que ele mesmo e todo o povo de Deus deve ter o desejo de unir-se a isso que começa no céu. Agora, no artigo 2, a Confissão Belga também fala sobre os anjos, quando declara que eles foram criados bons para serem os mensageiros de Deus, isso é o significado da palavra anjo, e para servirem aos eleitos de Deus. Então percebemos que a grandeza dos anjos não reside em uma glória particular deles, como eles tivessem uma vida independente, mas ela está atrelada ao cumprimento da função para o qual foram criados. Os anjos louvam a Deus, não apenas no sentido em que eles dizem santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, não apenas no sentido em que eles entoam louvores a Deus no mais alto céu, mas no sentido em que eles cumprem também perfeitamente a vontade de Deus. Então, quando é que os anjos louvam a Deus? Quando os anjos cumprem a função para a qual eles foram criados. A Confissão Belga também nos adverte sobre a queda de alguns anjos que se rebelaram e decaíram de sua excelência original, mas também está dizendo que alguns anjos eleitos, como diz o apóstolo Pedro, permaneceram firmes no cumprimento do seu papel como criaturas que existem para glorificar a Deus. Em segundo lugar, no versículo 3, temos os luminares. Diz o texto, louvai-o, sol e lua, louvai-o, todas as estrelas luzentes. Então temos aqui os astros. Eles não são divindades que governam o destino humano, como criam falsamente as religiões pagãs, como a astrologia dos nossos dias, imagina. Mas, mais uma vez, eles são apontados como obras da mão de Deus, que executam silenciosamente a tarefa para a qual foram criadas. Então, cada estrela cintilante, cada nuvem nos altos céus, o sol, a lua, tudo cumpre seu ofício como uma criatura. E é justamente no cumprimento do seu ofício, ou seja, daquilo que Deus designou para que esta criatura realize, é justamente no cumprimento destas coisas que o sol, a lua e os astros cumprem a sua função. Quando o sol está iluminando, quando o sol está aquecendo, quando a lua à noite está iluminando, está louvando ao seu Criador. Em terceiro lugar, também temos as esferas e os elementos. Veja aí, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Então saímos do espaço e chegamos na terra. Estamos olhando para o céu que nós olhamos da terra, que nos parece ter a cor azul. Então, aqui essa expressão céu dos céus é um superlativo. É como o santo dos santos, que quer dizer santíssimo. Aqui essa palavra aponta para esse céu que podemos ver e fala das águas acima do firmamento. O objetivo disso é poético e não
botânico, né? No sentido botânico não, da geografia, não é como se estivéssemos estudando os elementos de um assunto acadêmico, mas quer simplesmente dizer que existem águas sobre as nuvens e elas estão lá, e elas estão sob o controle de Deus, as águas acima do firmamento. Está referindo-se às nuvens e à precipitação atmosférica. Então, a Escritura está se acomodando à linguagem para nossa compreensão. Agora, versículos 5 e 6 respondem à pergunta: por que os céus devem louvar a Deus? Porque os anjos, os astros e o céu que podemos ver devem louvar a Deus. E duas razões são apresentadas. Primeiro, porque Deus é o Criador absoluto. O texto diz: pela sua palavra tudo foi criado. Ele chamou a existência do nada. Não tinha uma obra, uma matéria-prima. Por exemplo, quando alguém constrói uma mesa, tem a matéria-prima, a madeira. Mas quando Deus criou o mundo, não havia nada. Tudo veio à existência. Usamos a expressão em latim, criança, ex nihilo, quer dizer do nada. E vocês falaram isso hoje na recitação dos níveis 1, 2 e 3. Então, duas razões. A primeira é que ele é o Criador que criou tudo do nada. Mas a segunda também, o texto do Salmo 148 fala que ele mantém tudo no seu lugar. Isso é o sustento providencial de Deus, regulando o universo permanentemente. Então, as coisas no seu lugar, a chuva, a seca, os astros, tudo se mantendo com uma ordem, não é fruto do acaso, mas do decreto divino, da providência de Deus, sustentando todas as coisas. Agora, podemos nos perguntar: quem é esse Criador? Quem é esse sustentador de todas as coisas que estão nos céus? E então, o artigo 12 da Confissão ensina que o Pai criou todas as coisas por meio da palavra, isto é, por meio do Verbo, seu Filho. Então, isso está ecoando o ensino da palavra de Deus. O Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, o executor da criação é o Filho. E Colossenses capítulo 1, versículo 16, vai mais além ao dizer: todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Veja essa preposição final, para Ele. Então, isso é, Cristo não é apenas a origem de toda a criação, a palavra que executa a vontade do Pai quanto à criação, mas Ele é o destino e o propósito de toda a criação. O universo inteiro existe para a glória do Filho de Deus. E Hebreus capítulo 1, versículo 3, acrescenta que este mesmo Filho sustenta hoje todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, a voz que ecoou a princípio no absoluto vazio e formou os anjos, o sol, a lua, as estrelas, foi a voz majestosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa mesma voz agora está sustentando todas as coisas. É uma voz poderosa. E por isso, Romanos 11:36, depois de falar da graça de Deus, apresenta uma doxologia perfeita. Dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Então, irmãos, contemplem o contraste. Olhem para os anjos eleitos que permaneceram inculpáveis. Eles louvam a Deus. Olhem para as estrelas. Elas não têm uma voz, não têm uma garganta. Elas nem podem se mover por si mesmas. Mas elas silenciosamente louvam a Deus ao cumprirem o ofício que lhes foi dado. Elas louvam a Cristo simplesmente por existirem por meio do seu decreto. E então perguntamos: e nós, conscientes que somos,
quanto mais responsabilidade temos em louvar ao Senhor. Então, o que é toda a criação, senão, como disse também a confissão no artigo 1, o teatro da glória de Cristo? E nós somos o povo que ele resgatou. Toda a criação é como um livro, cada criatura como uma letra, está contando uma história. O universo inteiro, então, é isso. E nós somos o povo que Deus resgatou para cantar. Então, se pensarmos na criação toda como um grande teatro onde todos os seres estão louvando a Deus. Podem pensar, crianças, onde está a luz nesse teatro? Vocês podem pensar que existem coros laterais que estão quase meio que escuros. Mas ali no meio do teatro tem algumas pessoas que vão cantar. As luzes estão focando nessas pessoas. Nós somos essas pessoas no centro do teatro de Deus para glorificar a Deus pela sua criação. Agora, descendo do mais alto dos céus para o louvor terreno, versículos 7 a 12. Desce então das alturas siderais para a experiência da vida humana, a morada terrena. E, mais uma vez, está intimando, convocando cada criatura da terra a unir-se àquilo que já existe no céu, a adoração dos anjos e dos astros. Isto reflete aqui a ordem geral da criação nos dias que nós temos em Gênesis capítulo 1. Conduzindo então essas palavras, lemos sobre, em primeiro lugar, os abismos e as forças meteorológicas. Versículos 7 e 8 diz: louvai ao Senhor da terra, monstros, mareos e abismos todos. E aqui devemos lembrar as pessoas, por exemplo, da religião em Canaã. Eles entendiam no paganismo que os abismos oceânicos eram divinos. Estavam associados ao poder de Baal. Podemos ver isso também na cultura grega. Então, Poseidon, deus dos mares. E essas pessoas no mundo, na época do livro de Salmos, entendiam que os abismos eram divindades terríveis, que engoliam navios inteiros, por exemplo. Mas aqui o salmista está dizendo, não são. Os abismos também são criação de Deus. As profundezas dos mares foram criadas pela mão de Deus e devem louvar a Deus. O versículo 8 acrescenta os fenômenos meteorológicos. Veja, quando fala de saraiva e etc., são fogo, saraiva são relâmpagos, granizo, neve, neblina, ventos tempestuosos. Todos esses elementos meteorológicos, podemos dizer, também foram criados por Deus e existem para louvar a Deus. Então, nenhuma tempestade é, de fato, caótica sob esse prisma. Cada coisa, uma chuva forte, um vento forte, o frio, o granizo e qualquer outra coisa, está obedecendo à voz do Criador. Existe por decreto divino. Está cumprindo sua função dentro da providência de Deus e assim louvando ao Criador. Agora, no louvor terreno, a segunda coisa é a flora e a fauna. Crianças, se vocês não conhecem essa palavra, flora e fauna, uma boa pergunta para suas mães durante a semana. As montanhas aqui, as colinas, são apresentadas, tudo sendo modelado pela mão de Deus, tudo sendo convocado a louvar o Senhor. Então o Senhor, sobre esses montes e colinas, plantou as árvores frutíferas, com seus frutos maravilhosos, os majestosos cedros, que servem para a construção. Então temos a beleza e a graciosidade dos dons da mão do Criador. E então, saindo da flora, vamos à fauna. Temos as feras selvagens,
o gado doméstico, os répteis, as aves. E como confessamos no artigo 12, cada uma dessas criaturas entoa o louvor de Deus simplesmente exercendo a fidelidade à função para a qual foi soberanamente criada. Então, quando as aves estão voando, elas estão louvando a Deus. Quando você está no seu quintal e ouve o barulho das maritacas, esse barulho, por estarem expressando vida e beleza, elas estão louvando a Deus. O boi ou o cavalo, quando está cumprindo o seu trabalho no campo, está louvando a Deus. É um louvor da criação irracional, mas é o louvor que Deus determinou. É o louvor por aquilo que Deus é, revelando o seu poder e sabedoria, e por aquilo que Ele faz. Agora, em terceiro lugar, os versículos 11 e 12 chegam ao ápice do louvor terreno. Saímos do abismo, então notem que temos uma estrutura em que começamos do mais alto dos céus, a presença dos anjos diante de Deus, chegamos aos astros e os luminares e depois chegamos às nuvens e o céu que podemos ver, de cima para baixo. Quando começamos com o louvor terreno, começamos do que é mais profundo, mais longe, os abismos. E então chegamos à terra, aos animais, à flora e aos animais. E agora, o ponto alto, o homem, os seres humanos. Reis, príncipes, todas as nações, juízes, jovens, donzelas, velhos e crianças. Então nenhum ser humano, seja de qualquer classe social, de qualquer faixa etária, é isento desse louvor a Deus. E esse louvor aqui não é apenas para o povo de Israel, porque diz todas as nações, todos os seres humanos devem louvar a Deus. Então, quando olhamos para a criação celeste, a criação terrena, e aí está o homem no centro deste palco, percebemos, a criação como um todo é como uma casa. Quem vive nessa casa, crianças? Se a criação toda é uma casa mobiliada, quem é que vive nessa casa? É o homem, a mulher, o ser humano. Então Deus dá tudo aos seres humanos, todas as coisas boas, desde a nuvem, ao vento fresco, a chuva que agora cai para regar a terra, tudo, o sol, o frio, o calor, os animais que cantam, as flores com seu aroma agradável, os pássaros que voam, a fruta com seu sabor delicioso, tudo. É como os móveis dentro de uma casa, todos no lugar certo, com uma função. A confissão diz, tudo isso existe para servir ao homem. Para servir ao homem. Deus nos dá para o nosso benefício e o sustento de nossas vidas. Então, o propósito do vento soprar, da árvore frutificar, do gado existir, é servir ao homem. E se parássemos aí, teríamos um problema, porque estaríamos no centro de tudo. Mas a confissão nos lembra, para servir ao homem, para que o homem, no uso dessas coisas da criação, sirva a Deus, como alguém que age como um rei, que dispõe das riquezas, um sub-rei, um vice-regente que dispõe das riquezas para servir ao rei dos reis. Então, meus amados irmãos, isso ao mesmo tempo é motivo de alegria, mas também traz uma exortação aos nossos corações. Porque, apesar de o texto vir de cima para baixo e depois de baixo para cima, e parece estarmos no meio de todas essas coisas, rapidamente sabemos, não estamos no meio. O texto não diz louvai ao homem, o texto diz louvai ao Senhor. Nós não somos o centro das coisas. A criação não nos serve para que nós vivamos para nós mesmos.
mas para que sejamos capazes de servir ao nosso Deus. Então temos um papel nisso tudo. O papel que o próprio homem recebeu foi dito quando Deus criou o homem e a mulher. Quando ele disse, vocês devem dominar sobre toda a criação. Então, para que o homem dominaria sobre toda a criação? Podemos pensar nisso como qual o papel e o serviço do homem diante de toda essa criação. Podemos pensar nisso, crianças, da seguinte forma. Podemos pensar em toda a criação como um grande coral, uma grande orquestra. Então vocês podem imaginar, crianças, uma orquestra com animais. Então você tem num canto com o seu pescoço grande a dona girafa. Que instrumento a dona girafa poderia tocar? Eu imagino que ela tocaria o clarinete. E depois nós temos o senhor hipopótamo. Ele é um pouquinho grande. Eu acho que ele tocaria a tuba, aquele instrumento enorme que fica assim, acima da cabeça das pessoas. E vocês podem ver as aves, por exemplo, as garças, cegonhas, são tão esbeltas. Eu acho que tocariam violinos e violoncelos. Aí você tem o elefante tão grande e desajeitado, usando a sua trompa para tocar as cordas de um contrabaixo. Vocês sabem, aquele que parece o violino, mas é bem grande. Bom, isso é toda a criação de Deus. Mas quem está lá, numa parte mais alta deste cenário? Quem está com aquela coisinha preta que vocês não sei se sabem, o nome é batuta. Então está lá assim, conduzindo, parecido com alguém que às vezes assume o púlpito para ensaiar. Está lá, conduzindo com gestos o ritmo em que essa música deve tocar. Então, se toda a criação fosse uma orquestra, crianças, quem deve ser o responsável de conduzir todas as coisas para que Deus seja louvado? Se vocês disseram em seu coração, o homem, vocês acertaram. O homem deve ser o regente desta orquestra. Deus disse isso a Adão, você vai ter domínio sobre toda a criação. Vemos isso aqui no Salmo, vemos isso na Confissão Belga. O homem foi colocado como coroa da criação. E como regente, ele deve organizar, articular esse louvor de uma forma consciente. Enquanto as criaturas inanimadas não têm consciência, o homem a tem. Mas aí, crianças, temos um problema. Porque o primeiro maestro de todos, vocês sabem o nome dele, Adão. Ele pegou a batuta e jogou fora. Ele desprezou o ofício de governar sobre as criaturas. E então, nós também perdemos a batuta. E por isso os seres humanos trocaram o louvor a Deus pela idolatria da própria criatura. Em vez de liderar o louvor universal das criaturas, o homem fracassou miseravelmente. E então, toda esta sinfonia, que deveria ser uma música maravilhosa, se tornou algo confuso e dissonante. Vocês já ouviram? Quando várias pessoas que estão começando a aprender um instrumento resolvem tocar juntos uma coisa difícil? O violino vai parecer o miado de um gato, não é? Difícil, precisa de tempo para tocar. E se não há alguém para ensinar, se não há alguém para conduzir, parece que as coisas não vão bem. Então os seres humanos não podem ver o louvor a Deus na criação. Então, quando o Salmo está dizendo, seres dos mais altos céus, seres dos mais profundos abismos, todos os seres entre um ponto e outro, louvem ao Senhor, nós dizemos como? A orquestra está bagunçada,
a ordem foi despedaçada. O salmo parece até impossível de acontecer. E por isso a Escritura diz que a criação geme com as dores de parto sob o peso da maldição do pecado. Todo o cosmos, toda a criação, desde as coisas da terra até as coisas do espaço sideral, tudo está sujeito à futilidade, porque o próprio maestro da criação caiu em escravidão. A criação continua tocando, mas não podemos ver mais a beleza por causa dos nossos pecados. E assim, meus amados irmãos, perguntamos: quem vai subir? Quem vai assumir a batuta? Quem conduzirá novamente todas as coisas à sua devida ordem? E é aí que entra o Salmo 8, porque é aí que entra a própria pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chamado na Escritura de o segundo Adão. Isso nos leva ao terceiro ponto da nossa pregação. Os versículos 13 e 14, porque vemos o louvor dos céus, o louvor da terra, e agora devemos ver o louvor redimido dos céus e da terra. O versículo 13 estabelece a causa de todo louvor convocado ao longo do Salmo. Diz: louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Então, duas razões fundamentam este louvor universal. Primeiro, a exclusividade da sua exaltação. Só o nome do Senhor é excelso, é grande. Nenhum anjo, nenhum astro, nenhum rei partilha dessa dignidade. Mas a segunda razão é a sua glória cósmica. A majestade de Deus cobre toda a criação como se fosse um pano, um manto de resplendor que excede a grandeza das criaturas. E cientes desses motivos pelos quais toda a criação deve louvar a Deus, cientes da nossa própria impossibilidade, chegamos ao versículo 14. É aqui que o Salmo alcança o seu ponto máximo. O texto diz: Ele, Deus, exalta o poder do seu povo. Literalmente, no texto hebraico diz: Ele exalta o chifre do seu povo. É porque nas Escrituras a palavra chifre é uma metáfora, uma imagem para apontar para uma força vitoriosa, um poder real, um poder que realmente funciona, que age. Embora esse poder aqui, esse chifre, primeiramente tenha relação com o povo de Deus da antiga aliança e também posteriormente com a da nova aliança, tem a ver com a dinastia, os descendentes de Davi. Esse poder alcança a sua plenitude em uma única pessoa, o homem que deve substituir o primeiro homem, o Messias. Então, é em Jesus Cristo que esse poder, o chifre, por assim dizer, da salvação, se revela. Ele venceu, ele pisou a cabeça da serpente, ele conquistou a nossa redenção. E como ouvimos no ponto anterior, por causa da queda, o homem não consegue cumprir o seu ofício como maestro da criação. Mas aprove a Deus, em sua infinita graça, enviar o seu próprio Filho como segundo Adão, para restaurar aquilo que o primeiro Adão arruinou. O primeiro Adão deixou toda a orquestra, crianças, totalmente desafinada. Mas agora, o Verbo pelo qual todas as coisas foram criadas humilhou-se, experimentou a maldição da criação, sentiu a fraqueza da carne humana e venceu o poder da morte pela sua ressurreição. E aí então, crianças, vocês podem lembrar das palavras do Salmo 110? O que aconteceu com esse rei que morreu e ressuscitou? Sim, ele subiu aos céus. E onde ele está?
O que diz lá no Salmo 110, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Cristo venceu. Ele ascendeu à destra do Pai. E então a Escritura diz, ele tornou-se o primogênito de uma humanidade restaurada. Ele é o primeiro homem dos homens restaurados, da nova criação. Vocês lembram? Em Cristo Jesus sois nova criação, sois nova criatura. É porque com Cristo houve então uma mudança em todo esse quadro. Ele recebeu, como disse antes de sua ascensão, todo o poder me foi dado no céu e na terra. No mais alto céu, no mais profundo abismo, tudo que existe entre uma coisa e outra foi dado a este homem chamado Jesus Cristo, que é também verdadeiro Deus. Então, esse bendito Rei, que é o segundo Adão, congrega para si o que aqui é chamado no versículo 14, os seus santos. Eles são descritos como o povo que lhe é chegado, o povo que está perto dele. O que isso quer dizer, crianças? Quer dizer que Cristo exaltado, a glória celestial, nos atrai para si mesmos, para nós também estarmos nos lugares celestiais, assentados com Cristo Jesus. Então, somos aproximados dele. E aí então, a nossa capacidade de liderar o louvor é maravilhosamente restaurada. E como isso acontece na prática, poderia ser pergunta, como é que nós, como povo chegado ao Senhor, como povo da aliança, como povo redimido por Cristo Jesus, chegamos ao ponto de dizer, olha, a nossa capacidade de sermos maestros na orquestra da criação foi restaurada pelo Supremo Maestro que é o Senhor Jesus Cristo. Primeiro, isso é restaurado e revelado através de uma vida santa. Quando o crente exerce domínio sobre a criação, de tal forma que a vocação do crente e a vocação da criação se evidencia. Ele usa a criação para aquilo que Deus originalmente criou as coisas. Um crente, em vez de estar buscando astrologia para que pelos astros saiba a sua vida, ele estudará a astronomia para reconhecer as belezas da sabedoria e da glória de Deus. Ele usará todos os bens para louvar o seu Criador. Ele terá alegria. Então vocês devem ter essa alegria. Vocês devem se alegrar com as coisas de Deus. Cuidado. Como a nossa língua é perniciosa e maligna tem vezes. Podemos agora acabar esse culto e chegar ali fora e ver, está chovendo. E falar da chuva de forma tão negativa, como se ela não fosse uma dádiva de Deus. Você não pode fazer mais isso. Você é maestro para louvar a Deus através da criação. Em vez de chegar ali e dizer como qualquer ímpio diria, puxa, está chovendo, vai atrapalhar o meu domingo, você deve dizer, ó Senhor Deus, bendito seja o teu nome pela tua chuva, que fazes regar o campo para que a semente dê o seu fruto. Glória, aleluia, ao nome do Senhor por essa chuva. Você deve bendizer ao Senhor por essas coisas. Deve se alegrar quando vê um pássaro na árvore e dizer, que bela criatura o meu Deus fez. O pássaro não pode dizer, louvai ao Senhor. Mas você, quando olha para o pássaro, pode dizer, aleluia, aleluia, oh glória. Você pode dizer, porque você é consciente,
Você é maestro que conduz a criação à adoração ao seu Deus supremo. Então, quando você está comendo uma fruta e você sente o doce dessa fruta, o sabor maravilhoso e às vezes até também o aroma desta fruta, você deve conduzir esta fruta ao louvor ao Senhor. A fruta não vai abrir uma boquinha para dizer louvai ao Senhor, mas o aroma dela louva ao Senhor, o gosto dela louva ao Senhor, a cor dela louva ao Senhor, e você conscientemente dirá: bendito seja o Deus criador das mangas e dos morangos, das maçãs e dos kiwis, louvado seja o Criador. Entendem isso, crianças? Agradeçam e louvem, vocês são maestros da criação. Mas também cumprimos isso, como maestros da criação, restaurados por Cristo, através da proclamação fiel do Evangelho. Porque desejamos ardentemente que os olhos de outras pessoas se abram, que outras pessoas comam a manga de um jeito diferente, que eles olhem para a chuva de um jeito diferente. Queremos que eles também saibam que a chuva, a manga, as flores, o sol, a lua, as estrelas existem para louvar o Senhor. Queremos que os homens sejam libertos da cegueira que lhes priva de ver esta beleza, para que eles possam contemplar todas as coisas criadas, o sol, a lua, as estrelas e as criaturas marinhas, e através delas reconhecer o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Agora, a criação geme, aguardando a plena manifestação dos filhos de Deus. Mas já existe na terra uma voz que está dizendo: olha, tudo isso é para louvor do Senhor. Essa voz é, entre tantas e muitas outras, a voz da igreja em Campinas. Obviamente não só dela, mas é nossa também. É minha e sua. Essa voz não é a voz para o futuro da nova criação. É a voz para o presente da nova criação. É a voz que temos porque Cristo fez convergir nele todas as coisas que estão nos céus e sobre a terra. Então, amados irmãos, que o Espírito Santo nos encoraje em todas essas coisas, em todas essas verdades inabaláveis, para que vivamos não para nós mesmos, mas como maestros redimidos pelo Supremo Maestro, maestros empossados sob a ordem da nova criação, para que tudo seja conduzido a Cristo, desde o aroma, o sabor, a chuva e tudo mais. Tudo seja sempre uma aleluia que não para de ecoar. Uma aleluia direcionado àquele que nos criou, àquele que nos redimiu, àquele que nos sustenta, aquele que é Deus e homem, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.